Para garantir a inclusão, a qualidade de vida e o acesso aos serviços de saúde para milhões de brasileiros que possuem algum tipo de deficiência, o Ministério da Saúde vai investir mais de 49 milhões de reais na rede de cuidados à pessoa com deficiência. O investimento vai permitir a abertura de 15 novos centros especializados em reabilitação em 13 municípios e, de forma inédita, expandir em 20% o valor de repasse para 8 centros de reabilitação, em 8 municípios que são habilitados na modalidade intelectual e que atendem pessoas com transtorno do espectro autista. O financiamento possibilita a expansão e o fortalecimento dos centros especializados em reabilitação que oferecem tratamento multidisciplinar em áreas como a reabilitação auditiva, visual, intelectual e física. Esses serviços são essenciais para que a pessoa com deficiência possa recuperar ou manter suas habilidades funcionais essenciais para a sua qualidade de vida. Da agência Rádio Gov em Brasília, Gilson Santa Fé. O governo federal publicou no Diário Oficial da União desta terça-feira, dia 1º, o Plano Federal de Prevenção e Enfrentamento do Assédio e da Discriminação na Administração Pública. O texto é assinado pela ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck. Uma portaria conjunta do MGI e da Controladoria Geral da União, também publicada nesta terça, estabelece o Comitê Gestor do Programa. Segundo o governo federal, um dos objetivos é fomentar a gestão humanizada nos espaços institucionais, com escuta ativa, orientação e acompanhamento das pessoas afetadas. A ação também pretende reduzir os riscos psicossociais da violência no trabalho ao fortalecer o sistema de ouvidorias do Poder Executivo. O texto se aplica tanto a servidoras e servidores quanto aos empregados e às empregadas públicas, incluindo também ações para terceirizados. O plano reforça que devem ser assegurados aos denunciantes o sigilo dos dados pessoais e a proteção contra eventuais ações de retaliação. Da agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade. Acontece amanhã 9, na sede da Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Nova Friburgo, a ACIANF, mais uma edição do Café com Associados. O tema deste encontro é Descobrindo a Dor do Cliente, como vender soluções e não produtos. O evento terá uma palestra de Edmund Miller, representante da Escola Vencedores, especializada em desenvolvimento empresarial e vendas. O encontro será realizado na sede da ACIANF das 8h30 às 11 da manhã. A palestra será na Avenida Alberto Braune 111, centro sede da ACIANF. O palestrante Edmund Miller fará uma abordagem, interativa e prática, destacando como a compreensão das necessidades dos clientes é a chave para o sucesso nas vendas. Ele deve apresentar uma série de perguntas estratégicas e técnicas de interação com os consumidores, que auxiliam na identificação das dificuldades que eles têm no dia a dia. Para Miller, a partir dessa compreensão, fica possível oferecer soluções relevantes e eficazes em vez de apenas empurrar produtos. Afinal de contas, segundo o palestrante do encontro, o ato de vender não deve ser invasivo. Da Global Serviços Comerciais, Gilvan Costa. Pacientes que sofrem de anemia por falta de ferro agora têm outra opção de tratamento. Um novo medicamento, o fármaco ferripolimaltose, acaba de ser incluído na rede do Sistema Único de Saúde, garantindo que mais pessoas possam ter o tratamento adequado. É uma alternativa ao sulfato ferroso, que pode causar efeitos indesejados como dores de estômago e náuseas. A anemia por falta de ferro é uma das condições nutricionais mais comuns no mundo, atingindo
30% da população, principalmente pessoas de baixa renda que muitas vezes não conseguem garantir uma alimentação adequada em ferro. Esse nutriente é essencial para garantir que o oxigênio chegue a todas as partes do corpo. Quando os níveis de ferro estão baixos, a pessoa pode sentir cansaço extremo, fraqueza, falta de ar e até dificuldade de concentração. No ano passado, os gastos do Ministério da Saúde com internações decorrentes de anemia em hospitais públicos no país somaram mais de 320 milhões de reais. Da agência Rádio Gov em Brasília, Natália Kozlik. A agência de classificação de risco, Moody's, elevou em um nível a nota de crédito soberano do Brasil, mantendo a perspectiva positiva. A revisão, segundo o Tesouro Nacional, reforça a tendência de melhora das notas de crédito iniciada em 2023. A última elevação foi no último mês de maio. O Brasil agora está a um passo do grau de investimento pela Moody's. No comunicado, a agência menciona a melhora significativa no crédito do país, que se deve ao desempenho robusto do crescimento do PIB. A agência estrangeira destacou ainda a importância das várias reformas recentes para melhorar as expectativas de crescimento do Brasil no médio prazo, entre elas a reforma tributária. A agenda de transição energética do governo também foi apontada como um fator que atrai investimentos privados e reduz a vulnerabilidade do país a choques climáticos. A Moody's espera também uma melhora gradual nos resultados primários do governo, alinhada às metas fiscais para os próximos 3 anos. Sobre esse aspecto, o Ministério da Fazenda reafirmou o compromisso fiscal e os esforços para aumentar a arrecadação e conter gastos. Para o governo brasileiro, a elevação da nota de crédito pela Moody's reflete o reconhecimento dos avanços nas contas públicas e um cenário propício ao crescimento e à solidez dos fundamentos da economia do país. Da agência Rádio Gov em Brasília, Ana Gabriela Salles. Sobradinho Restaurante Grill e Pizza. Há mais de 20 anos na Avenida Alberto Braune 98, centro de Nova Friburgo. Refeições deliciosas de segunda a sábado, com atendimento especial para empresas. Destaques: prato executivo com guaravita grátis e self-service com churrasco. No fim do dia, pizzas artesanais com massa de aipim. Pagamento por cartões ou Pix. Peça pelo WhatsApp 22 997 652 003. Sobradinho Restaurante Grill e Pizza. Tradição e sabor no seu dia. O Brasil vive hoje um estado de alerta para a Mpox. São mais de 1.100 casos notificados desde janeiro até setembro, número maior do que os 853 registrados em todo o ano passado, mas bem menor do que em 2022, quando a doença chegou ao Brasil e contaminou cerca de 10 mil pessoas, causando 16 mortes. O relatório mais recente da Organização Mundial da Saúde mostra que só este ano mais de 800 pessoas morreram na África vítimas da Mpox, sendo que o número de casos suspeitos chegou a 30 mil. A maior parte desses casos foi registrada na República Democrática do Congo, afirma a OMS. Apesar dos números alarmantes, o diretor do Departamento de HIV/AIDS, tuberculose, hepatites virais e infecções sexualmente transmissíveis do Ministério da Saúde, Draulio Barreira, explica que a situação que vivemos hoje no país é bastante diferente da que a África enfrenta. O perfil é muito mais feminino, muito mais criança, muito mais miséria, na verdade. As pessoas mais vulneráveis de toda a pirâmide social, mas geralmente pessoas com fome, pessoas em situação de total vulnerabilidade somadas. O diretor do Ministério explica que o principal medicamento usado hoje, o Tecovirimat, tem papel pequeno na cura da doença. O que determina a cura é o cuidado, é o fato de você ser atendido na unidade de saúde, ter acesso à saúde e ter uma equipe de saúde que te dê o suporte básico de questões que não estão diretamente ligadas à doença, mas à situação social. O controle da doença é pautado na observação e no isolamento. Ao notar uma ferida suspeita, a orientação do Ministério da Saúde é procurar atendimento médico numa unidade de saúde. Para não contaminar outras pessoas, o doente deve se manter isolado no período mais ativo das feridas e não compartilhar objetos que possam estar infectados. A Mpox é caracterizada por erupções de pele, como bolhas ou feridas que se curam sozinhas em cerca de 4 semanas. Além disso, o paciente contaminado pode ter febre, dores de cabeça, dores musculares e gânglios inchados. Reportagem Lívia Brás.
O governo do estado do Rio de Janeiro e o consórcio Fla-Flu, composto pelos clubes Flamengo e Fluminense, assinaram um contrato de concessão do Complexo Maracanã. O grupo foi o vencedor do certame e agora é responsável pela administração, operação e manutenção do equipamento esportivo que engloba o Maracanã e o Maracanãzinho, pelos próximos 20 anos. A partir de agora, o estádio passa a ser gerido por uma sociedade de propósito específico, a SPE, a partir da empresa Fla-Flu Serviços S.A., responsável pela gestão compartilhada dos clubes. O grupo venceu o processo de licitação com a melhor proposta técnico-financeira e ofereceu uma outorga anual no valor superior a 20 milhões de reais. A concorrência foi preparada com base no critério técnica e preço. O contrato, gerido pela Secretaria da Casa Civil, inclui a gestão do Estádio Maracanã e o Maracanãzinho. A Casa Civil será responsável pela fiscalização da execução dos serviços previstos. O edital prevê também que, até o fim da concessão, a sociedade vencedora faça investimentos de cerca de 186 milhões de reais. Para o Maracanã, estão previstas obras de recuperação dos sistemas de água, escadas rolantes, elevadores, ar-condicionado e exaustão, modernização e adequação dos sistemas eletrônicos e revitalização do Museu do Futebol, entre outras intervenções. Já para o Maracanãzinho, serão realizados reparos de cobertura do ginásio, além da implementação de novo sistema audiovisual e acústico, requalificação das áreas de hospitalidade, iluminação e acessibilidade. Da Global Serviços Comerciais, Gilvan Costa. O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada revisou a projeção de crescimento do Produto Interno Bruto, PIB, brasileiro para 3,3% em 2024. Para 2025, a estimativa passou de 2,3% para 2,4%. Segundo o IPEA, o desempenho das vendas de bens e serviços às famílias manteve o ritmo ao longo deste ano, impulsionado pela boa evolução do mercado de trabalho e por melhores condições de acesso ao crédito. Pelo lado da oferta, o IPEA projeta uma alta de 0,3% para o setor de serviços, na comparação com o segundo trimestre, e um crescimento de 3,5% de um ano para cá. A expectativa é de que o setor continue sendo um dos principais motores do resultado do PIB, acumulando altas de 3,4% em 2024 e 2,5% em 2025. Sobre os impactos das enchentes no Rio Grande do Sul sobre o PIB agregado, o Instituto aponta que os efeitos negativos foram no curto prazo, especialmente no mês de maio, com retomada já em junho. A nova projeção do IPEA foi divulgada nesta segunda-feira. Da agência Rádio Gov em Brasília, Luciano Seixas. Atenção, gestor de recursos humanos. Essa mensagem é para você. Precisa contratar rápido e com precisão? Conheça o Golden Match da Curriculum. Sua empresa conectada aos melhores candidatos em até 10 dias. Para isso, são utilizados ferramentas inteligentes e uma base com mais de 13 milhões de currículos. Fale agora no WhatsApp 22 92 0 0 8 79 17 e conheça o Golden Match da Curriculum, a solução rápida e eficiente para o seu RH. O número de empregos na indústria cresceu 82% de janeiro a agosto desse ano, em relação ao mesmo período de 2023. No total, foram mais de 343 mil postos com carteira assinada, com destaque para a participação da juventude no setor. Segundo dados do último CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho e Emprego, 71% das vagas foram ocupadas por jovens entre 18 e 29 anos. O estado de São Paulo liderou a criação de vagas, com mais de 9 mil postos de trabalho, seguido por Minas Gerais, Pernambuco e Alagoas. Dados do CAGED ainda mostram que somente em agosto os empregos industriais somaram 51.634. Ações do governo federal contribuíram para o crescimento da indústria, como o programa Mover, Mobilidade Verde e Inovação, e a retomada do REIC, o regime especial
especial da indústria química. Para os próximos anos, o setor produtivo anunciou investimentos superiores a R$500 bilhão. Da agência Rádio Gov, em Brasília, Thaísa Vitória. Em 10 semanas, o Voa Brasil, considerado o maior programa de inclusão social da aviação civil brasileira, já preencheu 12.500 reservas aéreas para viagens em todos os estados. Segundo o balanço divulgado pelo Ministério de Portos e Aeroportos, na última semana de setembro, o volume de vendas foi 30% maior do que na última semana de agosto, e a plataforma do programa ultrapassa 200 mil acessos. De acordo com o governo federal, ao menos 72 cidades registraram reservas, com 60% dos voos para aeroportos em pequenas e médias cidades, o que impulsiona terminais regionais, especialmente no Norte e Nordeste, redução da ociosidade. O Voa Brasil opera em parceria com as principais companhias aéreas e não conta com subsídio governamental, utilizando assentos ociosos nos voos. Nos primeiros 7 meses deste ano, a taxa de ociosidade das aeronaves caiu de 19,7% para 19%. Nesta primeira fase, o Voa Brasil atende aposentados do INSS. O Ministério planeja agora a segunda fase do programa, para ser lançada no primeiro semestre de 2025. Desta vez, a ideia é beneficiar estudantes universitários atendidos por programas sociais, como os alunos do ProUni. Da agência Rádio Gov em Brasília, Luciano Seixas. Um sim de uma família que não me conhecia me deu a oportunidade de poder viver. Assim, a pedagoga Caroline Alves descreve o que ela define como recomeço após um transplante de fígado realizado às pressas. No Dia Nacional de Doação de Órgãos, ocorrido na última sexta de setembro, o governo do estado do Rio celebrou o aumento de captações na rede hospitalar estadual. De acordo com as autoridades do setor de saúde, isso tem possibilitado uma nova esperança de vida a quem depende de um transplante. Dados da Central de Transplante do Rio, publicados pelo Registro Brasileiro de Transplantes, mostram que de janeiro a junho o estado alcançou uma média de 27 doadores por milhão de população. Um número acima da média nacional, que é de 19,9 doadores por milhão de população. Deste ano até 2023, a taxa de negativa familiar para doação de órgãos diminuiu 15%, colocando o estado na terceira melhor colocação do Brasil. No primeiro semestre do ano, a taxa de recusa familiar para a doação de órgãos no estado foi de 32%. Nos últimos 5 anos, a taxa de negativa familiar para a doação de órgãos caiu 15% no estado, ou seja, mais pessoas estão valorizando o gesto de doar. Da Global Serviços Comerciais, Gilvan Costa. Mulher, seu corpo, sua vida. Esse é o tema da campanha do Ministério da Saúde em 2024 para a conscientização sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e de colo do útero, em alusão ao mês Outubro Rosa. Simbolizada por um alto abraço, reafirmando o protagonismo feminino e valorizando o autocuidado, a campanha foi lançada nesta terça-feira, dia 1º, e será veiculada na TV, rádio, internet e em locais de grande circulação de pessoas em todas as regiões do país. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, INCA, o câncer de mama é o tipo mais frequente em mulheres após o de pele. Para o Brasil, foram estimados 73,6 mil novos casos em 2024, com um risco de 66,54 casos a cada 100 mil mulheres. É relativamente raro antes dos 35 anos, mas acima desta idade a incidência cresce progressivamente, especialmente após os 50 anos. O Ministério da Saúde afirma que cerca de 17% dos casos podem ser evitados por meio de hábitos de vida saudáveis. Da agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade. Para levar aos brasileiros oportunidades de praticar atividades físicas e esportivas, o Ministério do Esporte tem apostado na parceria com instituições filantrópicas, sem fins lucrativos e do terceiro setor. Por meio delas, o Ministério já investiu R$ 288 milhões em 353 projetos sociais que oferecem esporte e lazer para a população.
Eles estão espalhados por mais de 1.400 núcleos de atendimento em todo o país, desenvolvendo atividades como ginástica, artes marciais, yoga, treinamento funcional e esportes tradicionais. Os projetos atendem idosos, crianças, pessoas com deficiência, grupos vulneráveis em regiões de risco e a comunidade em geral. Segundo a Secretaria Nacional de Esporte Amador, Educação, Lazer e Inclusão Social do Ministério do Esporte, 167 mil brasileiros se beneficiam desse tipo de incentivo, que resulta em mais saúde, qualidade de vida e desenvolvimento físico e psicológico. Quase todas as capitais do país já contam com núcleos de atendimento, além de dezenas de outros municípios em diversos estados. Da agência Rádio Gov, em Brasília, Lorena Pacheco. Reúna os amigos e a família e vá ao Bona Pizza. O funcionamento é de segunda a segunda até às 10 da noite. Localizado na praça de alimentação do Friburgo Shopping, o Bona Pizza oferece pizzas doces e salgadas, lanches rápidos, sucos e refrigerantes. Bona Pizza do Shopping da Praça. Telefone com WhatsApp 2523 3025. 2523 3025.